Olá, você já usou a expressão morri de raiva? Pois é, muitas vezes nos sentimos assim e esse sentimento causa uma série de reações em nosso corpo. É sobre isso que vamos conversar em instantes aqui no Mulher Real. Então não sai daí porque o programa está imperdível e já começou. Vamos conversar com a consultora de etiqueta Janaína Depinês sobre sentir raiva e quais as consequências disso para a nossa vida. Muito obrigada, Janaína, por estar aqui conosco. É um prazer te receber. Eu que agradeço, né? Eu estava assim, com uma expectativa boa de estar aqui. Que bom que chegou o dia. Chegou, né? Chegou finalmente. Graças a Deus. E com um tema tão relevante para nós mulheres, né? Sentimento, emoções, morri de raiva, mas um trabalho tão lindo que você faz, viu? Eu gostaria, assim, de honrar a sua vida, tantas mulheres que são alcançadas através da sua entrega, através de palavras de tanta sabedoria. Eu tenho o privilégio de ter você aqui conosco, né? Mas, Janaína, nos direciona aí esse processo na nossa vida, mulher, é tanta emoção, às vezes é tanta situação, essa questão da raiva que passa pela nossa vida, como que a gente pode trazer esse equilíbrio? Olha, esse tema é muito importante porque a gente vê tanta mulher brava, né? As mulheres são muito estupim-curto e explodem com facilidade. Então, acho que falando de raiva, a gente tem duas coisas muito importantes para citar. Primeiro, sentir raiva é normal, ufa. Ufa, é normal. Ai, Jesus sentiu raiva, ele ficou irado muitas vezes. Então, isso já dá para a gente um alívio. É verdade. Agora, o que a gente faz com a raiva é que muda de figura. Verdade. Por isso que a palavra de Deus fala para nós, irai-vos, mas não pequeis. Então, ficar com raiva, ok. Sim. Agora, pecar, né? O que você faz com essa raiva que vai contar. Então, a gente fala morrer de raiva e, de fato, a raiva mata. Os cientistas explicam que quando você sente muita raiva, sua pressão cardíaca, né? Seus batimentos aumentam, sua pressão aumenta. A pessoa pode ter um ataque, né? Um infarto, um ataque cardíaco. E fora o estresse. Então, assim, pegando o nosso sentimento mais primitivo, no momento de raiva, você tende a pensar assim, no reino animal, né? Ataque. Mas na vida real, a gente não pode sair atacando as pessoas. Imagina. Então, a gente tem que ter um fruto do espírito muito importante, que é o domínio próprio, que é o nosso regulador. E aí, pensando nas mulheres, olha que interessante, a palavra de Deus também nos ensina que a verdadeira beleza está no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Vamos lá, Senhor. Doeu, né? Espírito dócil e tranquilo. Então, esse tem que ser assim, o seu guia, né? Eu tenho que ter um espírito dócil e tranquilo para todas que estão nos acompanhando. É verdade. Então, pensar assim, o que eu faço com a raiva? O primeiro passo, quando a gente sente raiva, é a gente reconhecer, eu estou com raiva. Porque tem gente que tenta fingir que não tá, né? Então, começa a arrumar as coisas assim, não, tá tudo bem. Bate a porta. Bate a porta, tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa, meu bem? Não, tá tudo bem. Não tem nada um bico bem. desse tamanho, né? Não tem nada bem. Então, o primeiro passo é reconhecer, eu estou com raiva. Agora, o que eu acho muito importante no reconhecer a raiva é dar nome ao que eu estou sentindo. Por exemplo, eu lembro assim, do meu filho pequeno, o caçula. Um dia chegou em casa com muita raiva. Sim. E aí ele estava com muita raiva. Eu falei, filho, o que aconteceu? Nada, nada. Aquela coisa, né? Não aconteceu nada, nada. E eu fui puxando, né? Se fosse uma mulher, já tinha falado, mas homem é mais difícil, mais difícil. Né? Aí fui puxando. O que tinha acontecido? Mas olha, na hora que eu te deixei na escola, você estava bem. O que aconteceu de lá para cá que deixou você com raiva? Ele foi pensar. E é bom a gente fazer isso, esse exercício conosco. Que ótimo. Que momento que eu virei a chave? Assim, eu estava bem, de repente, o que aconteceu no meu dia que me afetou? Às vezes é uma coisa boba, sabe? Às vezes uma pessoa te deu uma resposta atravessada e aí você ficou de mau humor, com raiva do mundo. Então, assim, tem que identificar. E aí, no caso, nesse caso dele, na época que aconteceu, ele entendeu o que tinha acontecido. Uma coisa com um colega, tinha feito um negócio na sala, ele não gostou. Falei, pois é, meu filho, agora esse colega está sentado com a gente aqui na mesa do almoço, almoçando conosco, porque você trouxe ele para casa. Então, veja, se você não identifica, você não consegue resolver. É verdade. Então, mulheres, né, que estão nos acompanhando, sentiu uma raiva tremenda, tá com raiva, primeiro identifica de onde veio. Eu estava bem, que horas que eu virei a chavinha? Muito bom. Isso já ajuda. É verdade. E depois externar isso. Às vezes é com o cônjuge, geralmente ele é o nosso alvo, né?
Às vezes tá com raiva de outra coisa, sobra pro pobre, coitado. Então, falar para ele, olha, meu bem, eu tô hoje com muita raiva, porque meu colega de trabalho ia me ajudar, não ajudou, eu fiquei sobrecarregada. Sim. Porque aí você já explica, olha, eu não tô muito paciente, eu não tô muito com um jeito para conversar, eu tô... E aí ele pode, te conhecendo, né, ele pode usar uma brincadeira e aliviar a situação. Sim. Esse é um ponto importante. Muito. O outro é não falar na hora que está com raiva. A gente tende assim, a querer resolver as coisas. A vida, né, nesse momento, né? Eu falo assim, na hora que você está com raiva, é um bom momento para você ligar naquele serviço meio incômodo, tipo o telemarketing, que você tem que ligar. Aí você tem que estar mais assim, colérica para poder resolver. Né? Aí você aproveita, mas não vai resolver as coisas na hora da raiva. Não Eu falo assim, tem uma frase... Só piora. Tem uma frase da Joyce Meyer que ela diz assim, antes de ir para o telefone, vá para o trono. Ela fala em inglês, então rima, mas em português fica assim. Eu diria hoje, antes de ir para o WhatsApp, vá para o trono. É verdade. Antes de ir lá, não, você não sabe o que aconteceu, tal, e começa, vai para o trono, fala com o autor. É verdade, né? E fala, olha, tô com um problema com essa pessoa, Senhor, me ajuda aí, porque eu vou explodir. E aí o Senhor, ele coloca nossas emoções, né, em ordem. É verdade. Então, esse ponto é importante. A palavra de Deus fala muito da importância da palavra, né? Sim. Que quem não peca no falar... É verdade. É excelente. Então, a gente tem que vigiar as palavras, porque quando você está irada, você fala coisas erradas, principalmente com o cônjuge, né? Você tende a usar palavras depreciativas. É verdade. E como você conhece o ponto fraco dele, a chance de você ofendê-lo é grande. É muito maior. Então, assim, é bom até falar assim, olha, eu tô muito nervosa com tal situação, mas eu não quero conversar agora. Sim. Eu quero me acalmar. Eu quero estar plena para poder falar desse assunto. Tá certo. Claro, porque tem um ditado que as mães usavam com a gente quando era criança, que é assim, quem perde a cabeça perde a razão. É verdade. Então, assim, às vezes você tá cheio de razão, mas na hora que você explode, você perdeu ela. Porque aí quem ficou feia na fita foi você. Foi. Então, melhor esperar acalmar até para resolver um caso grave. Eu digo assim, uma coisa séria. Espere. Vou dar o melhor exemplo disso, é a Esther. Sim. Que tinha uma situação urgente para resolver, o povo dela ia ser dizimado. Eu falo, gente, qualquer mulher hoje ia falar assim, eu ia correndo, chamar, ele fala assim, Xerxes, eu vou te contar o que está acontecendo. Sim. E entrar lá, correndo risco. Não, ela cria toda uma estratégia, convoca um jejum, oração. E aí ela faz um jantar, depois faz o segundo jantar. Olha que estratégia. Agora, você que está em casa, você teria essa sabedoria de Esther? Por isso que ela está lá na Bíblia, por isso tem um livro dela, né? E não tem o nosso. Não. Tem o dela, porque foi muito sábia, é uma referência para nós, né? De sabedoria. Então, às vezes, você tem que cozinhar aquela situação, ficar remoendo, até para levantar mais informações. É verdade. Às vezes é um boato que te contaram e você já compra aquilo, já fica com raiva e fala, calma, deixa eu apurar essa história. O que realmente está acontecendo, né? Se está acontecendo. Às vezes tem, até, a gente às vezes até no meio da igreja, tem alguém contou uma coisa e você fala, fulano falou isso de mim, aí você já vai tomar satisfação, já briga com a pessoa. Calma. Já fica mal com a pessoa nem está sabendo às vezes. Às vezes ela não falou nada, criaram uma rede de intriga com ela. Sabe aquela conversa enviesada que chegou de um jeito diferente. Então, é muito importante, assim, ter... Então, o primeiro passo, identificar, reconhecer, depois evitar falar, né? E aí buscar estratégias de oração, de estratégias de sabedoria, pedir a Deus uma estratégia, como eu abordo isso. Até com um filho, às vezes o filho te faz uma pirraça e aí você quer ter uma estratégia para educar, não para simplesmente punir, porque não vai ter efeito pedagógico. Então, você precisa ter uma estratégia. O que eu vou fazer com esse menino agora para ele aprender a lição? E o outro ponto é, muitas vezes, você sair. Eu falo assim, sai para dar uma caminhada, faz um exercício, se movimenta. Porque eu não expliquei que a ciência entende assim, quando você está sob estresse muito grande, sua tendência é atacar. Então, você fica com aquela adrenalina para o ataque. Então, gasta adrenalina, vai fazer uma caminhada. Só não dirija, por favor. Dirigir não é recomendado, porque a pessoa acaba ficando uma pessoa perigosa no volante. Vai caminhar, ao ar livre, na rua, dá uma arejada mesmo, porque isso ajuda as emoções, né, a se controlarem. Então, a gente fala muito de domínio próprio, mas tem uma parte que compete a nós fazer, que é essa parte de refletir, de identificar, de fazer uma caminhada. Atitudes são nossas, né? São nossas. O Senhor que a gente espera que o Senhor arranque a raiva e eu fique calma. Né? Seria tão bom, né? Se Seria fosse ótimo, assim, plim, né? Ele conta conosco, né? Que a gente faça a nossa parte. Então, essa parte de ir lá, se movimentar, gastar uma energia, sabe?
Eu falo assim, sabe, fazer uma atividade física, um esporte, até um esporte que você possa descarregar bastante essa adrenalina, você já acalma, até na própria prática da atividade, suas ideias já vão entrando no eixo. Você fala, aí você fala, olha, tive uma ideia caminhando. Isso. É por quê? Porque você tirou aquela adrenalina, aí seu cérebro conseguiu, né? Deus conseguiu também te ajudar a ver o cenário melhor. É verdade, né? E você estava calma para poder pensar. Então, assim, nunca agir na hora da ira. Nunca. E é o que a gente mais vê são essas situações. E às vezes a pessoa leva isso como um lema da vida, né? Ah, eu sempre fui assim, eu sou verdadeira, né? Eu falo sou sincera, eu falo na cara, não deixo para amanhã. Não. Isso daí já se torna uma pessoa até sem educação. Exato. Se torna uma pessoa sem empatia com o próximo. E entender que existe todo um contexto. Às vezes eu tô mal, não quer dizer que todo mundo tem que ficar mal por causa de mim também, não, né? Exato, exato. Às vezes a gente está sentindo raiva por alguma situação que viveu e aí você encontra o filho que não tem nada a ver e solta raiva nele. Né? Aquela velha história, a gente tem que saber reconhecer para direcionar. Então, meu problema é com essa pessoa. Sim. Como eu disse para o meu filho, né? Não traga ele está sentado com a gente aqui na mesa. Você trouxe ele para casa. O menino que te fez raiva, ele está agora morando aqui dentro de casa. Então, não traga raiva para morar com você, né? É por isso que a gente pode, assim, sentir raiva, mas a gente não deve viver com raiva. Sim. Tem pessoas que estão vivendo com raiva. É verdade. E ela tem um efeito bola de neve, já reparou? Quando você está com raiva de alguma coisa, e aí vai tudo dando errado, né? Tudo. Porque, claro, você sai da bênção. Você saiu da atmosfera da bênção. Você já não está mais naquela atmosfera, você está totalmente na sua carne. E aí você vai colher carne, né? Vai colher problema, confusão. Então, assim, bloquear isso mesmo. Sim. E outra coisa importante é não tomar decisões definitivas quando você está com raiva. A pessoa está com problema com o marido, aí ela está com raiva. Ela fala assim, então vou pegar as coisas dele, vai embora, joga tudo. Aí o vizinho já fica vendo. Aí fala, nossa, esse povo crente sem juízo, sem domínio próprio. E dá um mau testemunho por cima. Então, assim, na hora da raiva, fala, eu estou com raiva por isso, eu quero conversar com você, mas quando eu estiver calma. Isso aí. Então, fica no seu canto, eu no meio, amanhã a gente conversa. Isso aí. Pronto, em vez de tomar uma decisão definitiva. Tem gente que pede demissão por causa de uma raiva que sentiu no trabalho. Muitas decisões erradas. E aí toma a decisão errada e fala assim, Deus não me abençoa. Né? Não, na verdade você não se abençoa, né? Porque Deus está ali tentando te abençoar, mas você não se ajuda. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, para não tomar decisões definitivas. Estamos de volta com Mulher Real e continuamos o nosso bate-papo sobre raiva, sentimento que nos afeta e muito. Quem continua conosco é a consultora de etiqueta Janaína Depinê. Janaína, vamos lá. Até a gente riu aqui, né? A gente falando de raiva e a gente morrendo de rir. Porque a gente quase não sente isso. A gente não passa por isso. Se não passa, né? Só que não, né? Nossa. Mas foi tão interessante o que você já falou no primeiro bloco, a gente vai continuar nesse segundo aqui, falando a respeito da gente identificar, da gente externar, né? Às vezes a pessoa se fecha simplesmente, a situação piora, vira uma bola de neve, como a gente mesmo comentou, a gente não consegue agir em sabedoria ou em estratégia, né? Como foi dito aqui. E às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo. É maior do que eu, né? E a gente sabe que parece que é um bolo que enche aqui a nossa garganta, que a gente fica, né, daquela forma. Mas eu lembro uma vez que vivenciando, e vou continuar vivenciando, porque Deus nos fez com sentimentos, né? Deus nos fez robô. Nós vamos sentir. Mas Deus falou assim, enquanto você não romper isso na sua vida, você vai sempre continuar sendo reprovada. Então, enquanto você não mudar de você essas atitudes que você tem, você não vai saber lidar quando vier novamente. Você sempre vai ficar nessa frustração, nesse temperamento, de falar coisa que não precisa. Então, Deus nos ensina, mas a gente precisa ter atitude. Não é isso, Janaína? Existe um papel que Deus não vai fazer por nós, que é o nosso. Isso aí. Ele não vai fazer o nosso papel. E isso é igual emagrecer, já viu? A pessoa, ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. Isso. Ela vê uma pessoa que emagreceu, ela fala assim, o que você fez? Aí a pessoa fala, nossa, eu fiz dieta, olha, eu mudei minha alimentação. Não, mas só isso. Tipo, não, eu queria uma coisa mágica. Uma fórmula. Uma coisa mágica. É a mesma coisa com o domínio próprio. A pessoa, ela fala, eu fui criada assim, na minha casa todo mundo gritava. Ela usa isso como uma desculpa para não mudar. E aí ela está esperando que Deus vai pegar e ela vai acordar e vai
Mansa. É um esforço diário. Sim. E esse esforço não é para agradar o seu marido, assim, para quem estiver aí torcendo o nariz e falar, eu não quero ser mansa para o marido. Não precisa ser para ele, é para Deus mesmo. Sim. É porque esse é o espírito que agrada a Deus, não é ao marido. O marido até pode ser beneficiado, mas agrada a Deus. Porque a palavra também diz que uma mulher rixosa, reclamona, briguenta, é pior que uma casa com goteira, uma goteira na sua cabeça. É terrível. Pensa, uma mulher que sempre está brava, reclamando, ninguém aguenta. Os filhos não aguentam, o marido não aguenta, nem ela se aguenta. Então, o que é muito importante é que ela entenda assim, esse esforço é meu. Não, ninguém vai fazer por mim, eu tenho que todo dia me moldar. E aí, como que ela vai fazer isso? Primeiro, se inspirando em mulheres sábias. É verdade. Porque às vezes ela está cercada de amigas, de familiares que são briguentos. E fica tudo igual. Você já notou isso? Quando você vai na casa de alguém que é briguenta, você vê todo mundo briga, você quase entra na briga, você fala, gente, eu vou brigar também, porque o povo aqui briga demais. Às vezes, eu estou numa casa, assim, que as pessoas brigam demais, eu fico, assim, assustada. Eu fico, gente, eu tenho que brigar também, porque eu estou aqui, estou tranquila. Eu estou tranquila aqui, mas preciso brigar. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Eu tenho que me moldar todos os dias, é um trabalho. Por isso que a santificação é um processo. Não é de graça, né? Ela exige um esforço nosso. A salvação foi de graça, mas a santificação é um processo que nos custa. Custa a nossa vida, custa a nossa identidade, custa a nossa cultura familiar. Custa isso, que você tem que abandonar mesmo, se esvaziar e falar, Senhor, eu não quero estar presa a essa cultura familiar, que todo mundo briga, as mulheres são bravas, eu não quero ser presa a isso. E aí você se liberta. Então, assim, é uma decisão. Começa com a decisão e depois se inspirando nessas mulheres, tanto da palavra quanto mulheres reais hoje, que a gente tem como forma de inspiração para falar assim, eu gosto disso, deixa eu perceber como é que ela fala. É verdade. Porque isso os cientistas já estudaram e comprovaram que a gente se torna parecido com quem a gente convive. Se você só convive com gente brava, obviamente você vai ser uma pessoa brava. Então, você tem que equilibrar essa balança. Peraí, eu tenho que ter umas amigas mais calmas aí para me ajudarem, porque as minhas amigas estão muito esquentadas. Quando a pessoa fala muito alto, você começa também a falar mais alto, porque você tem que ser ouvida. Aí você fala manso, mas de repente você está gritando. Exato, né? Porque ninguém te ouve. Eu escutei uma frase, foi até do meu marido mesmo, uma pregação, falando assim, você é culpado ou você é responsável pelo ambiente que você convive, você promove. Um ambiente, está falando até uma questão geral, não, entendeu? Mas isso foi tão pesado, eu absorvi isso para a minha vida, porque realmente sou eu que vou direcionar aquilo que eu quero para a minha vida, a forma que eu quero que as pessoas conduzam. A gente até vindo para cá, sabe, para o programa, vindo de viagem, a gente comentando até a respeito de filho, né? Filho fazendo aquela gritaria, bagunçando e tal. E eu dei até um exemplo que um dia eu falei assim, Theo, não grita! Uai, para de gritar. Como que ele vai parar de gritar se eu tô gritando com ele? Então, até as meninas riram comigo, eu falei assim, agora eu chego perto do Theo e falo assim, Theo, ninguém aqui grita, vamos falar mais baixo, vamos conversar, porque eu falei assim, gente, eu tenho que ser o exemplo. Nós estamos falando aqui, né, de um sentimento, de uma situação, de que a gente vai falando sobre a raiva, mas em tudo na nossa vida, essa busca aí de ser forjada a todo tempo, né, ser moldada a todo instante, mas depende de nós também. É exatamente isso. E aí você falou um exemplo ótimo, né, de criança. Muitas mães perdem a cabeça, né, perdem a paciência com as crianças. Porque, gente, educar é repetir. Se você não gosta de repetir, não entra nem nessa brincadeira, porque é repetição. Isso mesmo. É repetição. E para repetir, você tem que ter o quê? Paciência. Tem. Porque toda mãe fala assim, nossa, eu tenho que falar quantas mil vezes? Até a gente escutou casar, isso, né? A gente escutou, até casar, sair da sua casa e talvez você ainda continue falando. Com certeza. Né? Para ajudar a nora ou o genro, você vai continuar falando. Você vai repetindo, para internalizar. E isso vale para nós também, eu tenho que repetir. Então, se eu vou falar com alguém que está gritando, e essa é uma dica boa para você lidar com uma pessoa, às vezes, colérica, mais sanguínea, que fala mais alto, né? Uma pessoa mais, assim, nervosinha, abaixa o tom. Ela aumentou o tom de voz, você diminui um pouco. Por exemplo, você fala bem tranquilo e calmo, como eu gosto de falar também. Então, a gente está falando aqui, se eu começo a levantar a voz, você abaixa, porque automaticamente eu tenho que abaixar a voz. É verdade. A gente não tem que aumentar a voz. A gente aumenta para você, não abaixa, porque aí a pessoa tem que abaixar para te escutar. E o mesmo vale com a criança. Quando a gente vai chamar a atenção de uma criança, primeiro,
a gente abaixa para ficar na altura, para olhar nos olhos. Isso. Porque o olhar, ele fala muito. E depois, eu falo com firmeza, mas com a voz mansa. Muita gente pergunta, mas você não gritava com seus filhos? Nunca gritei com meus filhos, nunca precisei gritar. Porque bastava falar assim, meu filho. Ele já sabia. Não, só de falar com essa pausa. A pausa já era o grito. A pausa já dizia, meu filho, eu não acredito. Olha aí. Aí pronto, falando nessa mansidão, já mudava. Não precisa então disso, a gente acha que é gritando que vai ser ouvido. Não, gente, o que convence é o argumento, não é o grito, não é o tom. Não é. É o argumento. Até num trabalho, numa reunião, eu acho que a única profissão que está liberada para gritar é o vendedor ambulante. Isso, só ele está liberado. Pode gritar, gente. Se você trabalha como ambulante, grita à vontade. Tirando isso, a gente não tem necessidade. Não tem. A gente pode ganhar até uma reunião, no sentido profissional, com bons argumentos. É verdade. Mas tem gente que explode. E pede demissão e fala, eu não aguento trabalhar aqui. Isso. E aí não pensa no dia de amanhã. Pois e depois vai ficar frustrado, Deus não me abençoou, Deus não está me abençoando. Sim. Ou então culpa Satanás, né? O diabo fez isso. O diabo fez isso. Não, você que fez isso, amada. Toma esse BO para você. Você fez o papel de Satanás. Satanás te usou bem exadinho. Então, muitas vezes a gente quer terceirizar. A gente tem que ter responsabilidade. Eu acho que tem uma dica importante que a gente não falou, mas tem a ver com isso, que é usar a comunicação não violenta. Que é algo que eu tenho tratado muito, porque faz muita diferença. A comunicação não violenta, ela tem alguns pilares, né? E os pilares, eles envolvem, assim, eu também identificar o que me incomodou. Sim. Então, suponhamos que você falou alguma coisa para mim, eu não gostei. Sim. Eu identifico, eu acho o sentimento que traduz isso. Então, vamos supor, eu vim aqui para a entrevista e eu não ia ser entrevistada, então eu fiquei frustrada. Sim. Meu sentimento foi de frustração. Sim. Eu tenho que dar nome ao que eu sinto, porque se eu não dou nome, eu fico brigando com o vento. É verdade. Porque eu não sei nem por que eu estou brigando. É verdade. Eu estou frustrada. O sentimento é esse. Às vezes eu até gasto tempo pensando na palavra que traduz o que eu estou sentindo. Eu estou frustrada. Flávia, eu estou frustrada. Porque eu vim para cá para dar entrevista. Gente, é um teatro, tá? Eu vim para cá para dar entrevista e simplesmente não tinha meu horário. Eu cheguei aqui à toa. E aí eu pego esse sentimento, em vez de eu descarregar em você minha raiva, eu digo a minha necessidade. Flávia, eu tenho uma agenda bem tumultuada, então eu separei esse horário. Sim. Então, quando eu separei esse horário, eu cancelei várias coisas. Eu estou explicando o meu sentimento e a minha necessidade. Sim. Eu preciso, aí eu transformo uma necessidade. Eu preciso que você me diga o horário certo e não tenha falhas, porque não pode acontecer isso de novo. Sim. Ou seja, em vez de eu chegar, Flávia, você fez isso e desconto, olha o que eu fiz. Eu identifiquei o problema, eu expus o meu sentimento e a minha necessidade e formulei um pedido. Eu preciso disso. Você trouxe um caminho de uma solução. Se a gente fizer isso em todas as conversas difíceis, não vai ter conversa difícil. É verdade. É a comunicação não violenta. Eu falo para o outro me entender e não para acusar. Sabe? Você falhou comigo, você errou comigo, porque isso faz o outro ficar na defensiva, né? Ele vai tentar se proteger. E aí ele fala, não fiz isso. Aí começa uma discussão à toa. Que eu podia muito bem explicar, olha, eu me sinto assim, eu fico triste com isso, porque eu preciso disso, é uma coisa importante para mim. Sim. Pronto, eu expliquei, eu não culpei o outro. Eu mostrei, eu funciono desse jeito. Sim. Você consegue me ajudar dessa forma? E até com relação, você falando aí, eu lembrei, quando a gente vai até consertar, pedir perdão, alguma situação que aconteceu na nossa vida. Entra até dentro disso que você falou. Às vezes as pessoas vão pedir perdão, primeiro ela enfia a faca, abre a ferida, joga todo o passado lá e depois fala assim, me perdoa. Olha, eu fiz isso porque você também não me ajudou, porque você sempre falha comigo, então você me obrigou a errar com você. Não é assim o caminho. É um caminho que pode mostrar, eu tive esse sentimento por causa disso e disso, mas eu quero consertar, eu não quero que isso esteja no nosso meio, né? Então, assim, é muito precioso o que você veio falar. Às vezes a gente fica buscando aí, terceirizando algo que é nosso, que eu posso ser diferente, sim, dependendo do temperamento que eu tenha. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir, não é verdade, Exatamente. Anaí? E palavras ferem, palavras matam, palavras, elas vão criando feridas, às vezes difíceis de serem curadas. Sim. Então, é melhor você esperar para falar com sabedoria, ainda que você não fale com a mesma emoção. Sim. Eu falo, tem uma vantagem, que você elabora melhor o raciocínio. Sim.
Que aí quando você vai falar, tá tudo mais elaborado. Aí você não fala uma coisa enviesada ou de qualquer jeito. A conversa fica mais sadia. A gente tem que conviver para se entender, né? Não é para brigar. Ninguém quer brigar, ninguém quer. Para os filhos é ruim esse ambiente de briga. É muito bom um ambiente calmo, de paz, porque isso é um reflexo de que Jesus está naquela casa. Isso mesmo. Janaína, já acabou o nosso programa. Mas assim, essa mulher cheia de conteúdo, você vai voltar mais vezes nesse programa. Com certeza, você vai deixar meu horário, porque isso é importante para mim. Olha só. Mas muito obrigada por você estar aqui e trazer essa direção para as nossas vidas. E com certeza, eu quero que você esteja de novo aqui conosco, viu? Voltarei, com certeza. Muito obrigada, Flávia. O nosso tempo acabou, mas na próxima quarta-feira tem mais Mulher Real para você. Então, até quarta, às 11h30 da manhã. Deus te abençoe e até lá.